Boa noite de novo. De volta ao nosso texto, Romanos 10. Vamos orar antes de ver o que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença, na Tua casa, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, Pai. Obrigado porque não somos dignos, não somos merecedores de tamanho privilégio, de tamanha bênção, Pai. Neste momento, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas e ajuda-nos, Pai, a oferecer um louvor, um culto, uma reunião que seja agradável a Ti, Pai. Um culto em que o Senhor se faça presente, nos enchendo com o Teu Espírito Santo e nos fazendo mudar, Pai, segundo a Tua boa vontade. Essa palavra gere frutos, essa palavra gere raízes em nossos corações, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Teu Filho. Que nós possamos vencer o nosso orgulho, vencer o nosso pecado e deixarmos tudo nas Tuas mãos. Continua conosco, conduz-o segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos visto a carta aos Romanos e estudado ela capítulo por capítulo, versículo por versículo. E no capítulo passado, nós vimos Paulo falando sobre a promessa de Deus. Porque Paulo já vem falando desde o capítulo 1 até o capítulo 8, como Deus salva o pecador que não merece. E essa salvação é pela fé e não por obras. Por ser por fé e não por obras, o leitor poderia se perguntar: Paulo, então eu posso viver de qualquer forma? E Paulo vai responder: é claro que não. Porque aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado por Cristo, morreu com Cristo na cruz e morreu para o pecado. Uma pessoa que é transformada, a palavra mesmo já diz, ela é transformada em algo diferente. Portanto, a sua vida condiz com essa transformação que ocorreu no interior dessa pessoa. Paulo então vai tratar no capítulo 8 que, dada a circunstância da salvação ser por fé e não por obras, não há o que eu faça para merecer ou ganhar a salvação, também não há o que eu faça para merecer ou deixar de merecer a salvação. Resumindo, eu não tenho o poder de anular o que Cristo fez por mim. Eu não tenho o poder de acabar com a salvação que Deus me deu. Eu não posso perder a salvação a partir dos meus esforços. Porque ela não depende dos meus esforços. Ela depende de Deus me salvar e me segurar e garantir que eu continue andando na sua presença. E de novo, vendo por essa perspectiva, poderíamos perguntar para Paulo: mas então, e o povo judeu? Deus prometeu salvar o judeu. Mas ele não crê em Jesus. Deus falhou, então? E Paulo vai dizer: não, vocês não entenderam. E aí ele começa a contar a história de Israel de novo, desde Abraão, citando o exemplo de Isaac, para mostrar que Deus escolheu Isaac e não Ismael. Ainda que a lógica fosse Ismael, porque Ismael era o mais velho. Mas Deus escolheu Isaac. E depois ele vai citar de novo Jacó e Esaú. Ora, os dois eram gêmeos, não tinham sequer nascido, ninguém praticou bem ou mal, e Deus escolheu Jacó e não Esaú. Tudo isso para quê? Para nos mostrar que é Deus quem escolhe, é Deus quem segura e garante a salvação. A nossa salvação está única e exclusivamente nas mãos de Deus. De novo, não significa que nós não devemos orar, que nós não devemos praticar as boas obras, não significa que nós devemos viver a vida de qualquer jeito. Porque Paulo já respondeu para a gente. A vida do cristão é uma vida de renúncia e morte para o pecado. Se você vive de qualquer jeito, você só está demonstrando que o Espírito Santo não habita em você. Como pode o Espírito Santo, que é santo, habitar alguém que não é santo? Não tem como. Portanto, as pessoas poderiam perguntar: Paulo, mas Deus é injusto então? Ele está escolhendo um em detrimento do outro? Jacó e Esaú nem tinham nascido ainda, por que ele escolheu Jacó e Esaú? E Paulo então vai dizer que quem somos nós para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Quem sou eu para achar que eu sou mais justo do que Deus? Quem sou eu para dizer para Deus: olha Deus, eu faria melhor do que o Senhor? Muitas vezes nós nos achamos no direito de exigir algo a Deus. E Deus, através de Paulo, está dizendo aqui: não temos o direito nenhum. Nós estamos pecando desde o nosso primeiro dia aqui na terra. Que direito eu tenho então de exigir alguma coisa a Deus? Se Deus me salva é por misericórdia. E se Ele não me salva é por justiça. Tudo o que Deus fizer, seja me dando a graça da salvação ou não, eu devo abaixar a cabeça e dizer: Deus, eu mereço. Na salvação, Deus, obrigado.
porque eu não mereço. E Paulo, ele ainda está falando sobre isso, porque no início do capítulo 9, ele diz que ele tinha dores, ele se entristecia pelo povo que não cria. E no começo do capítulo 10, Paulo vai continuar falando sobre isso. Ele fala do desejo do coração dele de que Deus viesse em favor deles, de que Deus os salvasse. Ele vai falar, o desejo do meu coração, a minha súplica a Deus em favor deles, é para que sejam salvos. E por que Paulo está dizendo isso? Paulo, de novo, ele é conhecido como alguém que descreditava a lei de Moisés, como alguém que falava contra o seu povo, e os judeus tentavam pegar nele a fama de traidor. Ele era o Judas dos judeus. E eles queriam a todo custo que Paulo fosse visto com maus olhos. Só que Paulo, ele não age rebatendo os judeus com o mesmo ódio com que lhe era dado. Ao contrário, enquanto o povo o agride, enquanto o povo tenta apedrejá-lo, enquanto o povo o acusa de ser um traidor, de ser alguém que fala contra a lei de Moisés, contra o Deus de Israel, Paulo, ele se quebrantava em amor por essas pessoas. Porque ele via a cegueira dessas pessoas. Ele via que essas pessoas não conseguiam enxergar a verdade do Evangelho. Só que Paulo, ele não só se compadece dos seus irmãos, como ele se compadece da espiritualidade deles. No verso 2, Paulo vai dizer que ele dá testemunho a favor dos judeus. Mas de que forma? Do zelo que eles têm, porém não com entendimento. Paulo não precisa passar pano para nenhum judeu. Paulo, ele não precisa minimizar o erro dos judeus. Mas ele percebe que o zelo deles, a religiosidade dos judeus, é movida por um profundo apreço por aquilo que lhes foi entregue por Moisés. E o primeiro desafio que eu queria trazer para a gente hoje, nesse texto, é que como nós temos lidado com os perdidos, com a fé dos perdidos. Paulo está lidando com pessoas que queriam matá-lo. Ele está falando de pessoas que queriam matá-lo. E ele diz que ele chorava por essas pessoas. Ele clamava a Deus pela salvação dessas pessoas. Será que nós temos a mesma atitude de Paulo? De ver algum espírita, algum católico, algum umbandista? Será que a gente se compadece da cegueira deles? Do quanto eles estão perdidos? Ou a gente trata com um simples e mero preconceito, que é o mais comum? Será que nós desrespeitamos a fé das pessoas? Como se nós fôssemos superior? Como se a nossa fé, como se nós que vemos a graça de Deus fôssemos superiores porque podemos enxergar? Será que nós não reconhecemos que até o fato de conhecermos a verdade é pura graça e não mérito? Nós não somos melhores do que aqueles que sacrificam animais na encruzilhada. Nós não merecemos mais do que eles. Por que então nós temos algumas vezes, a atitude de nos colocarmos como alguém que merece mais? Devíamos olhar com um olhar de amor, mas um olhar de misericórdia, por ver a perdição dessas pessoas. Só que Paulo, ao mesmo tempo que ele reconhece o real zelo dos judeus, a real sinceridade em quererem agradar a Deus, ele não concorda com as atitudes, nem com o culto dos judeus. Porque, como diz o nosso ditado, de sinceridade, o inferno está cheio, né? A sinceridade, ela não basta. Eu posso, com sinceridade, acender uma vela para uma pedra e orar para essa pedra. E essa sinceridade e essa fé não farão com que as minhas orações sejam ouvidas. No verso 8 do capítulo 2 de Efésios, nós vemos Paulo falar sobre a nossa salvação. De novo, ele diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se eu sou salvo pela graça,
mediante a fé? Eu sou salvo de graça. Muitas pessoas citam esse versículo errado. Elas falam, eu sou salvo pela fé. Não, você não é salvo pela fé. Porque a fé depositada na pessoa errada é uma fé vazia. É uma fé que não gera frutos. Eu posso ter fé que o São Paulo vai ganhar amanhã. E ele pode me decepcionar. É uma fé vazia. Eu posso ter fé que, não sei, o país vai para frente e acabar não indo. Eu vou me frustrar. Porque a fé, por mais forte que ela seja, se ela for no lugar, na pessoa errada, ela não produzirá nada. Só frustração. Nós somos, ao contrário, salvos pela graça. Porque se fôssemos salvos pela fé, a gente poderia abrir brecha para dizer que quem tem mais fé é mais salvo, ou tem mais mérito, porque olha o tamanho da fé deste homem, dessa mulher, mas é a graça, e a graça de Deus que nos resgata, por ser de graça, não há mérito, há só um favor. E ao ver os seus irmãos tão perto de Deus, porque eles conheciam a lei, eles conheciam o Deus dos judeus, o seu Deus, eles conheciam o nome de Deus, eles conheciam toda a história de Deus, tratando com o seu povo. Ao estarem tão perto de Deus, ao mesmo tempo eles estavam distantes desse Deus. Como muitos de nós, às vezes, estamos perto de Deus. Conhecemos a Deus, sabemos da lei de Deus, conhecemos a Bíblia, conhecemos quem foi Jesus, sabemos que Ele morreu, sabemos que Ele ressuscitou, sabemos que Ele virá voltar, sabemos que Ele restaurará todas as coisas. Mas às vezes, a pessoa que sabe todas essas coisas pode estar distante, muito distante de Deus. Por quê? Porque a sua fé não está no lugar certo. Ele pode até ser que tenha fé, mas falta fé no Deus verdadeiro, falta fé na pessoa certa. E ao ver os seus irmãos estando tão perto, estavam tão longe, isso corroía, isso doía na alma de Paulo. E ele vai dizer nos versículos 3 a 4 que essas pessoas, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, elas não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então eles estavam tão desejosos de merecer o favor de Deus, de poder bater no peito e dizer, eu sou justo, porque eu sou o filho de Deus, que eles não viram quando o favor de Deus se apresentou na frente deles, para que de fato eles fossem feitos justos, apesar dos seus pecados. Eles estavam tão cheios do seu orgulho, da sua arrogância, de ser o povo escolhido, de ser diferente dos demais, que eles não viram quando o próprio Deus desceu na frente deles. Imagina se Jesus desce hoje e aparece para os evangélicos. Provavelmente Jesus não iria corresponder à expectativa de muita gente. E pode ser que muitos evangélicos não aceitassem Jesus. Porque nós temos a facilidade de idealizar quem é Deus, de fazer um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. E aí a gente só pega emprestado o nome, Jesus Cristo, pega a aparência que a gente deve ter visto em um ou outro filme, numa pintura, num quadro, fala, esse é Deus, esse é Jesus. Quando, na verdade, aquele Jesus é um Jesus que eu montei para mim. Os judeus estavam fazendo isso só que com Deus. Eles não tinham imagens de Deus, mas o Deus dos judeus era o Deus que fazia sentido para a mente deles, para a lógica deles. Eles não perceberam que tudo que eles sempre tiveram como mais precioso estava querendo levá-los, conduzi-los até Cristo. E por não perceberem que toda a lei, todo o Antigo Testamento, todos os profetas queriam levá-los até Cristo, eles então rejeitaram o próprio Cristo. E aí Paulo vai fazer uma comparação entre a justiça que vem da fé e a justiça que vem das obras. Ele vai falar sobre a justiça da lei, que ela é inacessível. Ele vai trazer como essa justiça é inacessível e vai trazer um contraste de como a graça de Deus, a justiça pela fé, está acessível a todos. É como se ele quisesse mostrar, olha, essa justiça que vocês tanto procuram, que os judeus tanto querem, ela é impossível de ser atingida. Enquanto a justiça que todos eles estão rejeitando, ela é simples de ser alcançada. E Paulo vai falar que aquele que quer viver
ou quer ser justificado pela lei, ele precisa viver por ela. E ele cita, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. E aí eu pergunto, então quer dizer que viver pela lei, eu poderia ser salvo se eu vivesse pela lei? O que será que poderia acontecer? Será que não? Será que se eu cumprisse toda a lei, não pecasse, eu poderia ser salvo? O máximo que eu poderia fazer é não pecar. Mas haveria em mim justiça para entrar no céu? Será? A lei diz que é preciso observar todos os seus mandamentos para poder viver por ela. E eu queria desafiar os irmãos a pensarem no seguinte: é possível, como eu disse, ser salvo pelas obras? Moisés disse que se você cumprisse a lei, você viveria. Mas quem cumpre a lei? Quem é capaz de cumprir a lei? Por que Cristo pôde se oferecer no nosso lugar? Por que Cristo pôde ser o sacrifício? Porque ele cumpriu toda a lei. Porque ele foi justo do começo até o fim da sua vida, da sua concepção até a sua morte. Jesus não teve sequer uma mancha de pecado, de nenhuma forma. Poderia o justo viver pela lei? A lei diz que sim. Se o justo não descumprir a lei, ele viveria pela lei. Mas quem é que consegue viver pela lei? Percebe o que Paulo está querendo dizer? Essa lei, essa justiça que vocês tanto perseguem, vocês não vão alcançar. Ah, mas eu vou ser salvo se eu for um dizimista fiel. Eu vou ser salvo se eu vier na igreja todos os domingos. Eu vou ser salvo se eu vier nos estudos, se eu participar das atividades. Eu vou ser salvo se eu for nas visitas. Não. Eu vou ser salvo se eu nunca mais mentir, se eu nunca mais pensar em nada errado. Tente, experimente. Veja se consegue. Não consegue. Não tem como. É impossível. A lei veio para mostrar, e nós vimos isso já com Paulo, a lei veio para mostrar o quanto o pecador é pecador. Porque é quando eu me deparo com a lei, com a incapacidade de servir e de obedecer essa lei, eu percebo quão miserável homem que eu sou. Porque às vezes a gente pensa, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. Isso é muito comum, você pergunta para alguém, sério, você vai para o céu? Eu vou. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Então vamos pegar os mandamentos. Não vou nem citar o primeiro, porque se citar o primeiro a gente já para por aí. Mas você cobiça a mulher do próximo? Ou você cobiça o homem do próximo? Jamais. Quer dizer que você nunca olhou desejando alguém? E hoje em dia, a gente, com as redes sociais, às vezes a gente não escolhe, né? Às vezes a gente só está passando o feed das redes sociais e aparece aquela foto. Será mesmo? Você nunca olhou? Você já assassinou alguém? Misericórdia, jamais farei isso. Jesus disse que se você odiar o seu irmão, você é culpado de assassinato. Você já odiou alguém? Já sentiu raiva, rancor de alguém? Aí eu acho que já. Já são 2 pontos da lei que eu não passo. Quem tropeça em um, tropeça em todos. Vamos para os 2 maiores mandamentos? Começar de baixo para cima. Amar o seu próximo como a você mesmo. Será que você ama o seu próximo como a você mesmo? Quando você sente fome, o que você faz? Você vai comer. Quando você sente frio, você se agasalha. Quantas vezes o seu próximo sentiu fome, sentiu frio e você estava lá para agasalhar? Muitas, poucas, algumas? Todas as vezes você fez isso? Quando alguém te ofendeu, você perdoou ou você guardou? Mais um mandamento que é complicado. Mas o primeiro, que junto com esse resume toda a lei. Amará, pois, o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, em todo o tempo. Quem disse que nós fazemos isso? Porque se eu peco nos outros mandamentos, então eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas, em todo o tempo. Então não tem como eu viver pela lei. Não tem como eu achar que eu vou conseguir
ser salvo, ser resgatado, porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu sou justo. E olha só que bonitinho, ele ali de terno e de gravata é difícil ver de gravata, mas ele ali de terno, né, alinhadinho, cabelo na régua. Não, isso aqui é o exterior. Isso aqui pode passar uma imagem completamente errada. Porque quem conhece o meu coração é somente o Senhor. Quem conhece o seu coração é somente o Senhor. E ainda assim, não basta a sinceridade, como nós vimos. Eu preciso verdadeiramente crer e me entregar para Cristo, nas mãos de Cristo. E confiar em e somente em Cristo, não em mim. E é isso que Paulo está dizendo. É impossível, confiando nos seus braços, na sua capacidade de obedecer, na lei, em qualquer coisa que não seja Cristo, você ser justificado. E ele vai trazer o contraste, a justiça da fé. Ele vai falar, essa lei que vocês tanto procuram, vocês não vão conseguir chegar nela, vocês não vão conseguir atingir. Pelo contrário, olha a justiça da fé. Ele vai dizer, não se pergunte no seu coração, quem subirá aos céus? Isto é para trazer Cristo, do alto a Cristo. Porque você não precisa subir aos céus para trazer Cristo. Não é por obras, porque Cristo já desceu. E ele também diz, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Você não precisa trazer Cristo dentre os mortos, porque ele já ressurgiu. Ele já ressuscitou. E a prova disso é que ele está perto de nós. Ele está perto de ti, na sua boca e no seu coração. E isso é a palavra que nós pregamos. Paulo está dizendo que se você acha que você pode cumprir a lei para ser aceito, então você deveria ser capaz de trazer Cristo do céu e de ressuscitar ele dos mortos. Se você tem a justiça capaz de obedecer a lei em você, então você poderia trazer Cristo do céu ou levantá-lo dos mortos. Poderíamos chamar você de justo. Mas Paulo vai dizer, isso é impossível. Um ser humano é impossível de trazer Cristo dos céus, como, do mesmo jeito, é impossível para o ser humano levantá-lo dos mortos. Ele quer te mostrar como é impossível. E então ele vai falar o que nós podemos fazer. Porque se você pode se salvar pela lei, você não precisa de Salvador. Porque se você cumpre a lei de Deus perfeitamente, desde que você nasce até o dia da sua morte, concorda comigo que você não teria pecado? Alguém que nunca desobedeceu a lei de Deus, que pecado essa pessoa teria? Nenhum. Só que se você não tem pecados, você não precisa ser salvo. Se você acha que você não precisa ser salvo, você então, é lógico que vai negar Jesus. E é isso que os judeus pensavam. A lei está comigo. Eu cumpro a lei. Foi o que o jovem rico disse. Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Jesus deve ter olhado para ele e falado, coitado. Ele acha, né? Quando não. Você precisa, na verdade, de duas coisas que estão muito mais acessíveis do que toda a lei. A primeira, que é confessar com a sua boca. Você precisa dar testemunho. Você precisa não se envergonhar de reconhecer que é de Cristo, que Cristo é seu, que você segue a Ele e que a sua vida é dele. Você precisa professar a sua fé publicamente. O ato que nós temos de professar a fé, as pessoas que fazem o catecúmenos, que se decidem seguir a Cristo, se entregam a Cristo e falam, eu vou seguir, vou ser discípulo, vou ser servo de Cristo. A profissão de fé é para isso. Para que diante das pessoas você declare, olha, a partir de hoje eu tenho um compromisso sério com Jesus. Eu estou, como diz a própria Escritura, numa analogia, casando com Cristo. Estou num relacionamento sério com Cristo. Eu estou me comprometendo a servir a Cristo por toda a minha vida. Isso é um juramento que você está fazendo. É uma promessa que você está fazendo. Não só para si, não em segredo, mas em público. Para que todo mundo saiba que a partir de hoje você é um servo de Cristo. E além de professar,
você precisa crer no seu coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. O que adianta eu chegar aqui na frente e dizer, eu creio em Cristo, eu sou cristão, eu vou seguir Jesus, e no meu coração eu não crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos? De novo, é uma fé morta. Falar, eu posso falar qualquer coisa. Muitos pastores enganam muita gente. Pastores, né? Muitos apóstolos enganam muita gente. E quando vão ver lá na frente não eram nada daquilo que eles estavam falando. Falar é muito fácil. Eu preciso crer no meu coração que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. É impossível desassociar o crer no coração com a confissão pública e vice-versa. A nossa fé, ela jamais deve ser simplesmente um slogan, uma etiqueta na qual eu me identifico, para eu me inserir num grupo. A fé, ela anda junto com uma firme confissão pública e externa de que Deus ressuscitou Cristo do meio dos mortos. Um coração que aceita essa verdade, e aí é o outro extremo, mas é incapaz de confessar a Cristo em público. Seja por medo, é um coração que falta fé. É um coração que não está rendido em confiança a Jesus. A pessoa que tem vergonha de Cristo, ela não confia em Cristo. Porque senão ela não teria vergonha. Vergonha de alguém que deu a sua vida por você? Vergonha de alguém que morreu para que você vivesse? Não tem nem lógica. Se você está na fila de um hospital precisando de uma transfusão de sangue, porque se você não tiver, você vai morrer. E aí você descobre que alguém doou o sangue que você precisava. Você vai ter vergonha dessa pessoa? Quando? Você vai querer agradecer essa pessoa? Vai querer conhecer essa pessoa? E quando te perguntarem, você vai dizer, eu fui salva porque fulano me doou o sangue que eu tanto precisava. Mas por que de Cristo então teríamos vergonha? Porque zombam a fé? Porque vão dizer, você é esquisito. O que eu quero guardar para mim? A minha imagem? A minha reputação? Todos nós devemos ter uma reputação, como Paulo vai dizer em outro lugar, uma reputação de alguém que é, como eu posso dizer, bem visto por todas as pessoas. Um cristão que tem uma má fama por aí, alguma coisa ele está fazendo de errado. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos lutar para que tenhamos uma autoimagem perfeita. Como se as pessoas tivessem que ter de mim uma imagem de santo, e se elas não tiverem isso, nossa, eu me contorço, porque eu não luto pela minha autoimagem. A minha autoimagem ela é construída a partir das minhas ações. Ela não é construída porque eu quero ser alguém que os outros vejam e os outros se inspirem. Eu não olho para mim. Eu quero olhar para Cristo e ser como Cristo é. E as pessoas reconhecerem Cristo em mim, não é mérito meu. É para a glória de Cristo, não minha. A pessoa que está preocupada com a sua própria reputação, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, com o que dirão de mim, se vão me expulsar de tal lugar ou não, ela está preocupada com ela mesma. Ela não está preocupada em seguir a Cristo. Imagine se Paulo estivesse preocupado com o que os judeus vão falar na sinagoga. Meu Deus, e agora o que eu faço? Paulo não estava nem aí. Era pelo contrário, ele entrava na sinagoga sabendo o que eles pensavam dele. E ele dava testemunho da fé de Cristo. Ele tinha um caráter irrepreensível. Mas ele não se envergonhava do Deus que ele servia, apesar de passar em lugares que as pessoas falassem mal dele. E aí eu pergunto, será que nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Se eu puder dar um conselho, eu diria, não faça o que eu vou dizer a seguir. Uma vez, eu curioso que sou, eu tive a curiosidade de saber como é o corpo de alguém que está morto há 3 dias. Não façam isso. Não pesquisem isso. Depois que você vê isso, você para pensar que Deus ressuscitou um corpo naquele estado, um corpo que
não só na sua forma natural antes da morte, mas de uma forma glorificada, você começa a entender o tamanho do milagre que Deus fez. O tamanho do poder de Deus e o tamanho da glória que Cristo recebeu ao ser ressuscitado. De novo, vai por conta e risco. Eu não aconselho ninguém a pesquisar esse tipo de coisa. Mas você começa a entender. Meu Deus. E você começa a se questionar. Será que eu acredito mesmo? Que alguém nesse estado voltou? E não só voltou assim como estava antes vivo, não, voltou com o corpo glorificado. Não sabemos se brilhava, se tinha auréola em cima, não sabemos. Sabemos que o corpo era glorificado. Ele entrava em lugares que estavam trancados, sumia, aparecia do nada. Eu creio, mesmo, de verdade. Eu preciso sempre me perguntar, será que eu creio que Deus trouxe Jesus dentre os mortos depois de 3 dias? E mais, eu tenho confessado a Cristo? Mas como que eu confesso a Cristo? De novo, falar qualquer um fala. Não é eu chegar para a pessoa, eu sou cristão. Eu citei, eu acho que domingo passado, um vídeo que eu vi no Instagram de um entrevistador perguntando para as pessoas, qual é a sua religião? A pessoa falou, eu sou cristão. Perguntou para umas 5 pessoas, falou, eu sou cristão. E aí ele perguntou, me cita 5 versículos da Bíblia. E ninguém citou um versículo da Bíblia. Que cristão é esse? É que nem eu falar, eu sou marceneiro. Mostra um móvel aí para mim. E o cara não saber por onde começa. Marceneiro é esse. Eu sou médico, eu sou cirurgião. Estão precisando de uma cirurgia ali, vai pra sala, ele chega lá, não sabe onde tá, não sabe o que é o bisturi. Como é que corta a pessoa? Que médico é esse? Que cirurgião é esse? Como é que eu posso esperar confessar a Cristo se eu nem conheço o Cristo que eu confesso? Como é que eu posso esperar dizer que eu sou cristão? Eu nem sei o que isso significa. Tem muita gente que se você perguntar, me explica aí, você foi salvo do quê? Vai falar do pecado, tá. Mas por quê? Porque eu sou pecador. Legal. Mas o que você fez para ser pecador? Fiz isso, fiz aquilo, tá. E por que Cristo morreu na cruz? Para perdoar os meus pecados. Mas por que morreu na cruz? Para perdoar os meus pecados. Não, mas por quê? Ele não poderia só perdoar? Estalar os dedos assim e falar, eis que eu perdoo os seus pecados. Por que ele teve que morrer? Se você perguntar para a pessoa, o que é a justificação? O que Jesus fez na cruz? O que aconteceu ali? Entre Jesus e Deus? Por que Deus considera você justo a partir da morte de Jesus? Muita gente não vai saber responder. Por quê? Porque não conhece a Cristo. Se conhece, conhece muito pouco. Se conhece, conhece menos que o básico. Agora pergunta para o muçulmano, quem é Maomé? Quais são as visões de Maomé? O que vai acontecer quando Deus finalizar o mundo? O que vai acontecer no Apocalipse? Pergunta para ele, ele vai saber te responder. Em ordem cronológica, de cima para baixo, de baixo para cima. Pergunta para um budista quais são os caminhos de Buda, ele vai saber te responder todos. Por que a gente não sabe? Porque a gente não sabe responder sobre alguém que a gente diz amar tanto. Se eu perguntar para minha mãe, você sabe o que o meu pai gosta de comer, não sabe? Comida favorita dele. Se eu perguntar para o meu pai, ele vai dizer que sabe, da minha mãe. Meu pai sabe dar, por exemplo, um presente, uma roupa, você sabe o que ela vai gostar. Minha mãe sabe o que meu pai vai gostar. E vice-versa. Será que eu sei o que Deus gosta, o que Deus não gosta? Será que eu sei o que Deus aprova e o que Deus não aprova? Tudo isso para dizer, eu preciso crer, mas eu preciso confessar. Mas como eu creio e como eu confesso, alguém que eu não conheço. Por último, queria trazer algumas aplicações do nosso texto. Primeiro, que o nosso coração deve ser movido pelo verdadeiro amor aos que se perdem. Vamos lembrar do que Paulo disse lá no começo. Ele era perseguido pelos judeus. Em outro texto, ele vai dizer que por
2 ou 3 vezes, não estou lembrado agora. Ele sofreu 39 açoites, esse povo. Ele foi apedrejado mais de uma vez. Ele só foi preso por Roma por causa dos judeus. E ainda assim, ele amava aquelas pessoas. Em nenhum momento você vê Paulo dizendo que os judeus estão certos, que é isso mesmo, você tem que seguir o exemplo dele. Não. Paulo não passa pano para os judeus. Mas ainda assim, ele se compadecia da situação deles. Ele chorava pelo estado deles. Quantas vezes nós choramos pelo estado dos perdidos? Você olha uma pessoa e você vê, meu Deus, essa pessoa não tem noção do lugar para onde ela está indo se ela não se arrepender. Ela não tem noção. E você, por ter noção, será que você se compadece? Sabe aquele momento onde você vê um vídeo que você sabe que vai acontecer um acidente? Antes do acidente acontecer, você já começa a sentir aquela angústia. Será que eu sinto isso por quem está se perdendo? Por saber aonde essa pessoa está indo? Segunda coisa, não confie apenas na sua sinceridade. A fé verdadeira, ela depende daquele em quem a fé é colocada. Então, a minha fé sem ser sincera não significa nada. Ela precisa ser sincera, mas isso por si só não basta. Eu preciso depositar a minha fé na pessoa de Cristo. Um lema tão caro para nós, que vem desde a Reforma, somente Cristo. Essa é uma doutrina inegociável. Inegociável. Para mim, tanto faz se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação. Para mim, tanto faz, e aqui eu vou ser ousado, hein? Para mim, tanto faz a discussão entre livre-arbítrio ou não. Tanto faz. Cristo é inegociável para mim. Somente a graça é inegociável para mim. Somente a fé é inegociável para mim. Eu preciso entender que eu sou salvo, não porque eu tenho fé, porque aí seria uma recompensa pela fé que eu tenho, mas eu sou salvo por graça. E por graça eu recebo a fé. Por graça eu creio. Então eu sou salvo. Terceiro ponto. Você tem fé em Deus? Ou você tem fé na ideia que você construiu de Deus? Mais de uma vez, eu não sei nem dizer quantas vezes, a minha noção de Deus teve que ser confrontada enquanto eu lia as Escrituras. Mas muitas vezes. Será que quando eu leio a Bíblia, eu só encontro Deus falando ou sendo aquilo que eu espero que Ele seja ou aquilo que eu espero que Ele fale? Será que Deus concorda 100% comigo? Será que Deus devia olhar do seu trono e dizer, nossa, o Caio, que ser humano iluminado, olha. Tudo que ele fala, eu só digo amém. Será que existe tal coisa? Óbvio que não. Às vezes a gente pega, como eu disse, uma imagem de Deus e coloca o nome de Jesus, só para dizer que é o Deus cristão, para falar que não está cometendo idolatria. Na verdade, eu estou criando um ídolo e usando o nome de Deus em vão. Quarto ponto. Você não pode se salvar do inferno e da morte sozinho. Paulo vai bater infinitas vezes nessa tecla. Não tente se salvar pela lei. É impossível. Você só vai se desgastar. Você só vai ter desgosto. Você só vai ter decepção. Não tente se salvar sozinho. Assim como é impossível caminhar para a cruz sem que Deus te dê a força para isso, é impossível você voltar da morte sem que Jesus te ressuscite. Ele disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. E como é que eu nasço de novo? Eu tenho poder, por acaso, de nascer de novo? Nicodemos, ele pergunta isso. Será que eu poderia voltar ao ventre da minha mãe para então nascer de novo? É impossível. Mas o Espírito Santo opera isso em nós. Então, quando eu sou salvo com a ajuda de Deus. Nunca tente viver a sua fé pelas suas forças. Você só vai se frustrar. Você só vai se entristecer.
Quinto ponto, você tem coragem de bater no peito e assumir a fé em Cristo? Você tem coragem de dizer, para quem perguntar ou quando precisar, eu sou de Cristo? Ou você se esconde? Ou você sente vergonha? É verdade que às vezes, vendo os exemplos que a gente tem na internet, dá uma vergonha alheia, né? De falar, nossa, eu não acredito que isso é o evangélico atual. Esse é o evangélico médio. É esse cara que coloca pano ungido em cima da testa para ser abençoado. Que paga ali para o pastor para ele dizer, garantir que você vai ter uma vida mais próspera porque você deu aquele dinheiro. É isso que é ser evangélico? Porque se isso fosse ser evangélico, eu não sou. Mas não é isso. De novo, o que é inegociável para nós é Cristo. É a graça, é a fé, é Deus, são as Escrituras. Isso é inegociável. Os maus exemplos não devem nunca negar os bons exemplos. Não é porque existem péssimos cristãos que agora eu vou ter vergonha de ser um servo de Cristo. Porque eles não podem alterar ou negar ou acabar com o poder de Deus. Paulo disse no capítulo anterior, Deus garantiu que um remanescente fosse salvo, mesmo em meio aos judeus. A igreja ainda existe. A igreja ainda é forte. Ela pode não ser a maioria, mas a igreja ainda está de pé. Eu não tenho que ter vergonha de ser cristão, de ser evangélico, do que quer que seja. Eu vi uma pregação esses dias. Quem quiser procurar, o pregador é muito bom, chama Jonas Madureira. Ele é um pregador batista. E ele disse o seguinte, você está com vergonha de dizer que é evangélico porque está com vergonha do que vão pensar de vocês? Por quê? Por que a sua reputação é tão importante? Por que o que os outros vão pensar de você é tão importante assim? E se os outros acharem que você é o lixo do lixo porque você segue a Cristo? Você vai parar de seguir a Cristo? Você vai servir a Cristo em segredo? Vai ler a Bíblia ali escondidinho para ninguém ver? Se alguém vier, você finge que não está acontecendo nada. Será que a sua fé está tão negociável assim? Ou será que eu tenho orgulho, não no sentido ruim, mas de pertencer à família da fé? Porque Paulo diz, se eu me orgulho em alguma coisa, é justamente que na minha fraqueza eu me faço forte. É que em Cristo eu fui salvo. É que em Cristo eu estou seguro. É que eu fui chamado em Cristo. Se há algo para se orgulhar nessa vida, é de que nós somos filhos de Deus. Não para nos sermos maiores do que os outros, não para sermos mais orgulhosos nesse sentido do que os outros, mas ao percebermos a graça, o privilégio que é ser filho de Cristo. Sexto, você crê que Deus ressuscitou Jesus depois de 3 dias? Se pergunte, será que você crê mesmo nisso? Você crê, e todo mundo aqui já deve ter participado de um funeral alguma vez na vida, você crê que Jesus poderia ressuscitar aquela pessoa de volta? E você está aqui presente, vendo o caixão, olhando para o caixão, e a pessoa voltar porque Cristo disse, levanta, como ele fez com Lázaro. A sua fé vai nesse ponto? Ou para você é tipo assim, eu acredito, mas né? Mais ou menos. E eu não estou dizendo aqui, então, que agora a gente vai passar a ver gente ressuscitando, porque a gente acredita. Mas a gente precisa ter essa fé. A gente precisa acreditar, como quem acredita que o sol virá depois da noite, que o sol vai nascer amanhã. Que ao pôr do sol nós veremos o céu escuro e a lua aparecerá. A gente precisa ter essa certeza. E por último, fé e obras. Crer e confessar, eles andam juntos. Porque o primeiro, a fé, sempre vai gerar as obras. É impossível ser humano que tem fé verdadeira em Cristo e se rende a Cristo não produzir boas obras. Elas não vão te salvar, mas elas vão te dizer se você é de fato cristão ou não. Por isso as obras servem para que você se analise, veja o que você tem feito. Será que você, de fato, tem mostrado uma vida de um cristão? Uma vida de alguém arrependido, a vida de alguém que foi alcançado pela graça? E ninguém aqui vai ver perfeição em si mesmo. Mas não ver sinal do Espírito Santo
aí já é um sinal de que a coisa não está boa. Então a gente precisa, em todo tempo, perceber que não precisamos buscar Deus em qualquer que seja o mandamento, qualquer que seja a obrigação, mas devemos crer em Cristo, crer em Deus. E ao crermos e nos entregarmos em Cristo, que está tão perto da gente, está tão perto, nós então seremos salvos. Se nós entregarmos a nossa vida, nós confiarmos, nós então seremos salvos. Amém? Que Deus o abençoe e sempre esteja colocando no seu coração esse desejo de estar falando da palavra do Senhor, falando de Deus. Vamos cantar nesse momento, nos nossos hinários, o hino número 108, hino 108 dos nossos hinários. Aqueles que puderem e conseguirem, vamos ficar em pé para louvarmos a Deus neste momento. Hino 108. Aflição e paz. E
Vamos todos orar a oração que o Senhor nos ensinou e após orarmos a oração, cantaremos o Amém Tríplice por todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradecemos a todos os irmãos, a igreja pode se assentar. Agradecemos a todos os irmãos que aqui estão, a toda a família aqui representada, aqueles que nos assistem na live, também agradecemos. Passaremos aos avisos dessa semana, que Deus vos abençoe, tenha uma ótima semana, tenha uma semana abençoada e protegida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa semana temos o privilégio da quarta-feira, estudo bíblico aqui, convidamos a todos, aqueles que nos assistem, também aos irmãos que aqui estão presentes, que se façam presente aqui para os nossos estudos.